Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre o que está amedrontando todo mundo, que é o coronavírus. E a minha pergunta é se o seu restaurante, o seu bar, sua lanchonete está preparado para o coronavírus? Se você ainda não está, não sabe o que fazer, assista esse vídeo que ele vai falar justamente sobre isso. Eu vou dar aqui 4 passos importantíssimos de como lidar com o coronavírus nessa crise que está aí assolando todo mundo. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é definir a situação-problema. Pessoal, isso daqui serve para qualquer problema que você tiver no seu estabelecimento, não só agora sobre o coronavírus, mas qualquer situação que você tiver, problema com fornecedor, problema com cliente, problema de gestão de pessoas. Então você pode utilizar esses passo a passo aqui que eu vou ensinar agora, certo? Então, primeira coisa é identificar a situação-problema. Assim que você identificou, você vai traçar exatamente o que é, no nosso caso aqui é o que? A chegada do coronavírus no Brasil, e esse aí é a situação, problema da gente. Depois que a gente identificou o problema, a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma análise e um diagnóstico, a gente vai fazer um diagnóstico para esse problema, certo? Vamos analisar junto aqui quais são os possíveis problemas, possíveis diagnósticos que a gente tem com a vinda do coronavírus para cá. A gente pode ter, primeiro, é uma redução das pessoas quererem sair de casa, então pode diminuir o seu número de clientes no seu restaurante, no seu bar, na sua lanchonete, certo? Esse é um diagnóstico. Outro é que também você pode ter funcionários infectados. E aí, já pensou para pensar sobre isso? Né? E o terceiro caso também é o fechamento, igual está acontecendo na Europa, Estados Unidos agora, que alguns estabelecimentos, alguns locais são obrigados a fechar. E você está preparado para fechar o seu restaurante caso isso tenha que acontecer? Bom, esses aí são os diagnósticos. Bom, traçado o diagnóstico, agora a gente vai para onde? A gente vai traçar as estratégias. Vai ver que estratégia a gente vai utilizar para poder combater esse diagnóstico aí que a gente criou. Essa situação, problema que a gente está vivendo. Bom, aí você vai traçar estratégias em cima de cada diagnóstico que você definiu, né? Então, por exemplo, se for a diminuição de clientes no seu restaurante, você pode utilizar, por exemplo, para quem não utiliza, pode começar a trabalhar, é um momento para trabalhar com delivery, porque as pessoas não vão querer sair de casa e podem querer consumir em casa mesmo o seu alimento, então você utiliza o delivery. Para você que já trabalha com delivery, tem que ter uma equipe já de prontidão, para quê? Para aumentar a sua equipe de delivery, porque os pedidos de delivery podem aumentar muito, então tem que estar preparado para isso. Outra coisa que pode acontecer no caso do funcionário, então você tem que ter alguns funcionários extras, ou tem que estar preparado para ter redução de 1 ou 2 funcionários para continuar trabalhando, porque assim como eu, você, os clientes, todo mundo pode se infectar, os funcionários também, não é verdade? E outra coisa também é a questão do fechamento. Aí é muito mais grave. Qual é a estratégia que tem? Bom, tem restaurantes que podem, se tiver dinheiro em capital, pode dar férias coletiva, aproveita para parar ali um mês, só que isso é uma estratégia muito arriscada, porque você vai ficar um período sem faturamento, vai ter que ter vai continuar tendo as despesas fixas, né, de aluguel, de energia, vai continuar tendo, vai estar lá com o seu estoque parado, e vai ter que pagar a parte aí das férias dos funcionários, né? Mas isso aí, lógico, é um caso mais crítico, é como está acontecendo lá na Itália, como está acontecendo nos Estados Unidos. Então, depois que eu tracei a estratégia, aí eu vou para um plano de ação, certo? O plano de ação é justamente, eu vou descrever as atividades que eu vou ter que fazer, as ações propriamente ditas, do que eu vou ter que fazer, caso eu tenha esse efeitos colaterais aí do coronavírus no meu negócio, né? Ou qualquer outro problema que venha a ter. Ele tem 3 itens fundamentais que tem que ter aí, certo? Primeiro é o que é a atividade, certo? Então você tem que elencar quais são as atividades que a sua estratégia dele. Vamos supor, aumento do delivery. Então eu tenho que colocar lá contratação de mais motoboys, aumento da minha equipe de produção de delivery. Se eu não tiver delivery, implementação de sistema de delivery. Tudo isso você tem que ir se preparando, certo? Então, o primeiro ponto do plano de ação é a atividade. O segundo é quem vai ser o responsável por fazer isso. Se você é um pequeno empresário do ramo de AIB, você mesmo vai ter que fazer tudo. Mas não, você pode delegar também, traz seus funcionários para perto, faça com que eles abracem também essa causa, porque pode afetar todo mundo. Depois de definir os responsáveis, a gente vai definir agora o prazo. Porque, lógico, não pode ser para daqui
2 meses, 3 meses, tem que ser para amanhã, para ontem já. Então você vai definir o que, quem e data. O que, qual é a atividade, quem é o responsável e data, o prazo de definição. Pronto, depois desses 4 passos, você vai ter já aí um planejamento bem feito de como lidar com essa situação do coronavírus, não só essa, como qualquer outra situação, problema que venha acontecer no seu restaurante. Tá joia? Então a gente fica por aqui. Se você curtiu, dá o like aí no nosso vídeo e compartilhe quem você conhece que tem bar, restaurante, lanchonete, buffet, para poder se beneficiar aí com essas informações, tá joia? Então até a próxima.